Está no outdoor, né? Para aqueles que é vaso de ouro, vaso de prata. Aleluia! Mas aqui não. Aqui Deus vê os vasos de barro, onde Deus coloca os tesouros. Eu vou fazer algo que Deus mandou. Aleluia! Eu não te conheço, mas o Senhor te conhece. E Deus manda te dar uma oportunidade. Tu não é visto, mas aqui Jesus está te vendo lá de cima. E Deus quer te dar uma oportunidade. Bate palma para Jesus. Glória a Deus, amém, irmão? Santo é o nome do Senhor, amém? Feliz de conhecer os irmãos. Tem alguns irmãos aqui que eu já conheço, já congregaram comigo ali, somos do mesmo ministério, minha esposa está ali. E eu fico feliz, né? Conhecer também mais um povo que vai morar no céu, amém? Aleluia! Abra sua Bíblia, eu vou deixar uma palavra nessa noite de hoje aqui para a meditação da igreja. Livro de Isaías, amém? Isaías, capítulo 6. Noite de vitória, noite de glória. O Senhor já tem falado grandemente nesse lugar. Desde a hora que eu cheguei, quando eu estava estacionando o carro, eu já sentia a unção do Espírito Santo de Deus nesse lugar. Eu estava estacionando o carro, já estava sentindo a presença do Espírito Santo. O Senhor, Ele passeia em nosso meio nessa noite. Fique ligado, porque o Senhor tem vitória. O Senhor nessa noite, Ele tem mudança, Ele tem transformação, Ele tem providência para a minha e a sua vida, amém? Isaías capítulo 6 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas o serafim, um dos serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, irmãos? A palavra do Senhor é muito rica. A palavra do Senhor, ela nos ensina. E como hoje eu tive a oportunidade de estar ministrando a palavra em uma outra terra também, ali o Senhor, Ele nos ensinava que nas circunstâncias da vida, em tudo nós aprendemos, nas dificuldades nós aprendemos, na prova, nas lutas que nós passamos, em tudo nós aprendemos com Deus. E aqui a Bíblia relata, no ano em que morreu o rei Uzias,
Uzias. Uzias, filho de Amazias, reinou dos seus 16 anos, a partir dos seus 16 anos, reinou durante 55 anos. Um rei que era amado, um rei que era respeitado pelo seu povo, porque cuidava do seu povo, se preocupava com o seu povo, se preocupava em dar o melhor para o seu povo, em saber as dificuldades do seu povo e criar soluções. Portanto, era um rei muito amado, era um rei muito estimado pelo seu povo. Então, esse versículo, essa palavra, esse capítulo começa com uma notícia triste. O ano em que morreu o rei Uzias. Isaías, ele amava muito o rei Uzias. Isaías, por muitas das vezes, era usado por Deus para subir ao templo, orar, interceder em favor do seu povo, orar a Deus em favor do seu rei também. Então, nesse momento, Isaías, ele está chegando ao templo com uma tristeza muito grande no seu coração. Isaías está chegando abatido. Isaías está chegando ali muito aflito, muito angustiado. O rei adorado pelo seu povo, o rei amado pelo seu povo, estava morto. E talvez ele estava chegando ali, talvez até mesmo com vontade de desistir, talvez até mesmo com vontade de abandonar o sacerdócio, a ponto de abandonar talvez ali o seu ministério. Mas no momento em que ele chega, ele se depara com algo que poucos homens tiveram oportunidade de ver. Ele viu a glória de Deus, ele viu a glória do Senhor naquele lugar. O Senhor, naquele momento, se manifestou em favor da vida dele, porque era um momento muito difícil na vida de Isaías. Repare, irmãos, que a palavra nos ensina, até esse momento, algo muito ruim estava acontecendo, mas a partir de uma vírgula, começou a mudar toda uma história. Isaías, ele entra no templo e ele começa a sentir a glória de Deus, ele começa a ver a glória de Deus, ele vê o manto do Senhor naquele lugar. E a palavra de Deus, ela nos ensina que por muitas das vezes eu e você pensamos também em desistir. Eu e você muitas das vezes, diante das lutas, diante das situações adversas, diante dos problemas que a vida muitas das vezes nos impõe, muitas das vezes somos afrontados, somos confrontados com situações adversas. E Deus, ele nos ensina nessa palavra que tudo pode mudar. Tudo pode mudar a partir do momento que eu e você estivermos na presença dele. Isaías estava no início do seu ministério. Eu não vou prolongar, é uma palavra profunda, mas o que me chama a atenção é que Isaías, ele estava no início do seu ministério, talvez pensando em desistir, talvez pensando em abandonar mediante aquela situação em que ele estava vivendo. Mas o Senhor, ele começou a mudar ali a sua história. Ali o Senhor começou a envolver Isaías na sua glória, na presença, na Shekinah. E era algo que talvez muitos estavam passando por Isaías e não estavam percebendo, como muitos têm passado por mim, por você, e não têm percebido. Porque tem algo na nossa vida que é comigo, é com você, é particular com Deus. Os outros não precisam saber. E aqui Isaías estava passando ali uma experiência com Deus, mas era algo entre ele e Deus. Muitos passaram por ele e não entenderam o que estava acontecendo, não entenderam a glória, não entenderam que ele estava ali arrebatado em espírito, sentindo algo que homem nenhum talvez tinha sentido, mas era particular. O Senhor, ele me chama, e o Senhor, ele te chama nessa noite para um particular com ele. Deus poderoso, ele tem falado grandemente em nossos corações, ele tem falado através dos louvores, ele tem falado através de tudo que tem sido feito nesse lugar. Quando eu entrei, o pastor estava falando de sinais. Quando eu entrei, o pastor estava falando que
através de sinais. E o Senhor quer particular comigo e contigo. Fique ligado nessa noite de hoje. Fique ligado, porque o Senhor, Ele tem algo com você. Ele tem algo comigo. Ele tem algo com aquele que deseja intimidade com Ele. Ele tem algo com aquele que deseja ver algo da parte do Senhor nessa noite de hoje. Ele está aqui. Ele se faz presente. E a palavra diz que os anjos clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os umbrais do templo tremiam. A partir do momento que você começar a dar glória, a partir do momento que você começar a dizer que Ele é santo, que Ele é santo, que não há outro além dEle, que não há outro Deus, a tudo que estava parado na tua vida vai começar a se mover. Tudo que estava parado, estagnado, tudo que estava na tua vida, você que é empresário, talvez disseram para você que o seu negócio não ia prosperar, que você ia falir, que você ia fechar as portas. Talvez você está à frente de um ministério, de um trabalho, e disseram para você que não ia crescer, que não ia prosperar. Mas a partir do momento que você começar a dar glória, a partir do momento que você dizer que Ele é santo, tudo na tua vida nessa noite de hoje vai começar a andar, vai começar a se mover, vai começar a prosperar, vai começar novamente, em nome do Senhor Jesus, vai começar a ter a vitória, vai começar a ter novamente o brilho do Espírito Santo na tua vida, nos teus negócios, na tua casa, naquele parente por quem você tem tanto buscado, naquele por quem você tanto tem lutado, tem chorado. O Senhor, Ele é aquele que Ele ouve o teu choro, Ele ouve e Ele vê as tuas lágrimas. O Senhor, Ele envia anjos para colher as nossas lágrimas. Em nome do Senhor Jesus, para dar vitória para mim e para você, amém, irmãos? E aqui a palavra do Senhor, ela diz que Isaías, ele disse: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. De repente tem algo na tua vida que muitas das vezes te atrapalha de seguir, de servir a Deus. Muitas vezes tem algo na tua vida que te impede de ter um algo a mais com o Senhor, de ter um relacionamento com Deus. Porque Ele busca relacionamento, é comigo e com você. Ele busca intimidade, é comigo e com você. Mas nós precisamos ser sinceros com Deus, irmãos. Nós necessitamos de nos apresentar a Deus com sinceridade. Se tem algo na tua vida que te impede, se tem algo na tua vida que te atrapalha de caminhar mais com o Senhor, de entrar mais, de ter algo a mais com o Senhor, seja sincero com Ele. Isaías, ele falou: ai de mim que vou perecendo, tenho lábios impuros, habito em meio de pessoas de lábios impuros. Mas aí o anjo pegou a tenaz. Tenaz, irmãos, para quem não sabe, é o alicate de braseiro. E o anjo, ele foi no altar do Senhor, ele foi buscar brasa e tocou com aquela brasa nos lábios de Isaías e disse: agora você está curado, agora a tua vida muda, a partir de agora a tua vida não vai ser mais a mesma, a partir de agora a tua vida não vai ser mais como era antes. Se você fofocava, não vai fofocar mais. Se você estava preocupado com a vida alheia, não vai se preocupar mais. Se você falava palavrão, não vai falar mais. Se você falava mal do seu irmão, se você falava mal do seu pastor, se você apontava o teu irmão, não vai apontar mais. Está curado, está curado. O anjo pegou a brasa do altar e tocou, e naquele momento a vida de Isaías começou a ser transformada. E aqui a gente se depara com uma pergunta. O Senhor, ele diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Muitas das vezes, eu já preguei muito sobre isso, eu fico
fico me perguntando também para Deus, por que muitas das vezes o Senhor, Ele faz esse tipo de pergunta para nós? É como aquele paralítico, 38 anos ali, deitado, abandonado, esquecido, e o Senhor chega para ele e pergunta: quer ser curado? Ele quer ser curado. O outro cego, o Senhor olha para ele: o que você quer? O que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E eu fico me perguntando: Senhor, por que o Senhor faz esse tipo de pergunta? E o Senhor, Ele sempre me responde da mesma maneira: eu quero relacionamento, eu quero intimidade com os meus filhos. São criação minha. O filho tem que ter intimidade com o seu pai, o filho tem que ter intimidade com o seu Criador. E o Senhor, Ele busca pessoas, homens e mulheres de Deus, que queiram ter essa intimidade, que queiram ter esse convívio, que queiram ter essa aproximação com o Senhor. E Ele pergunta: quem enviarei? Isaías está cheio da glória de Deus. Isaías está vendo algo que poucos homens tiveram oportunidade de ver: a glória do Senhor. Ele fala: Senhor, envia-me a mim. Eu estou aqui, eu estou cheio da tua presença, eu estou cheio do teu Espírito, estou cheio da tua unção, estou doido, estou querendo trabalhar para o Senhor. Pode me mandar, envia-me a mim. E o Senhor, Ele requer isso de mim, de você. Será que na sua oração você tem se posicionado dessa forma? Senhor, pode me mandar. Senhor, pode me mandar. Será que você tem falado dessa forma com o Senhor? Senhor, pode me mandar que eu vou ganhar. Sabe que o livro de Isaías tem 66 capítulos. No capítulo 6, no começo de tudo, no início de tudo, talvez ele pensou em desistir, mas o Senhor, Ele mostrou para ele que muito mais tinha para fazer através da vida dele. Se você nessa noite entrou com o pensamento de desistir, se você talvez está iniciando no seu ministério, você jovem, você que está chegando agora, nunca desista, nunca olhe para trás, porque o Senhor tem muito mais que você possa imaginar para fazer através da sua vida. Amém? As palmas louvam ao Senhor.